Guardiola pode virar Alex Ferguson? Por incrível que pareça, é algo que está próximo de acontecer se o Manchester City confirmar a sua grande fase e vencer as 3 competições que está disputando. Se ele conseguir ser campeão da Premier League, da Copa da Inglaterra e da Champions League, o City e Pep Guardiola vão repetir um feito que apenas o Manchester United de Sir Alex Ferguson conseguiu na longínqua temporada de 1998-1999. O Manchester City empatou por 1-1 com o Real Madrid, na Espanha, na rodada de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Basta um simples triunfo no jogo de volta, marcado para o dia 17 de maio, em Etihad, em Manchester, para a equipe de Pep Guardiola chegar à finalíssima da competição, enfrentando um dos times da Itália, Milan ou Inter de Milão. No jogo de ida entre os italianos, triunfo da Internazionale com autoridade por 2-0. Mas voltando ao Manchester City, além da Champions League, o time lidera a Premier League e depende das próprias forças para conseguir o caneco. Na FA Cup, a Copa da Inglaterra, o time de Guardiola fará a grande decisão no dia 3 de junho contra o Manchester United bem fragilizado e que sequer deve conseguir vaga na próxima Champions League. Corre sério risco de ficar de fora da competição. Agora, vamos recordar um pouquinho daquele Manchester United maravilhoso que conseguiu entre 98 e 99 a tríplice coroa do futebol britânico. Sir Alex Ferguson tinha um verdadeiro timaço. O goleiro dinamarquês Schmeichel era uma das figuras centrais daquele time. Neville era o lateral direito e Stan, um holandês mal encarado, era o xerife da zaga. Giggs era o talento galês no meio de campo, liderado por David Beckham, o queridinho do Sir Alex Ferguson. York e Andy Cole formavam uma dupla de ataque de infernizar as defesas rivais. E quando a coisa não estava indo bem, Sheringham e Solskjaer entravam no decorrer do jogo para mudar a partida. Foi assim que aquele timaço de Smets, Neville, Johnson, Stan e Irving na defesa, o meio de campo com Giggs, Beckham, Butts e Blomqvist, e um ataque com York e Andy Cole infernizavam os times rivais. A conquista da FA Cup foi a mais tranquila das 3. Isso porque a final contra o Newcastle no estádio Wembley foi facilitada por uma grande atuação de Sheringham. Ele abriu o placar no primeiro tempo após triangulação do ataque. Além disso, o time chegou ao segundo tempo já bem mais tranquilo e definiu o marcador sem grandes problemas. O Manchester United erguia uma Copa da Inglaterra e queria ainda a possibilidade de ganhar a Champions League e a Premier League. A Premier League veio também de maneira emocionante. Isso porque o Manchester United chegou ao último jogo precisando de uma vitória. Isso porque ele tinha apenas e tão somente um ponto a mais que o segundo colocado Arsenal. A temporada foi tão equilibrada que o Chelsea, antes daquele jogo, tinha 75 pontos e aparecia em terceiro lugar. Não tinha mais chance de título, mas isso mostrava o equilíbrio do torneio. Na rodada final, Manchester United e Arsenal entraram em campo dispostos a vencerem seus jogos. Os Gunners receberam Aston Villa e venceram por 1-0. Isso aumentou a pressão do Manchester United. Ou os Diabos Vermelhos conseguiam se impor diante do Tottenham, em Old Trafford lotado,
ou Ferguson não teria a tríplice coroa. Para piorar o cenário, aos 24 minutos do primeiro tempo, o Tottenham abriu o placar com um golaço de Les Ferdinand. Quando tudo indicava que o primeiro tempo terminaria com o triunfo dos Spurs, Beckham chutou cruzado e igualou o marcador. Na volta para o segundo tempo, os Diabos Vermelhos entraram em campo de maneira arrasadora. E aos 2 minutos, Andy Cole recebeu na área e mandou a bola sobre o goleiro, anotando o gol do grande título da Premier League. Faltava apenas a Champions League. Pois bem, a Champions League foi disputada na Espanha, em uma final contra o Bayern de Munique. Quando o árbitro Pierluigi Collina definiu 3 minutos de acréscimos naquela decisão, a torcida do Bayern de Munique, que vencia por 1-0, já gritava "é campeão", graças a um gol de Mário Basles. Além disso, os bávaros dominavam completamente o jogo e só não ampliaram por conta das grandes defesas de Schmeichel. Aos 46 minutos, tudo já parecia perdido para o United. Schmeichel foi à área para tentar o gol em uma cobrança de escanteio. A ideia era forçar a prorrogação. Após confusão na área, Sheringham mandou a bola para o fundo da rede. Seria o tempo extra? Lê do engano. Ainda faltavam 2 minutos. E quem conhece o Manchester United de Alex Ferguson sabe que isso é uma eternidade. O time cansou de ganhar jogos nos acréscimos. E foi o que aconteceu. Aos 48 minutos, o Manchester United garantiu o troféu. Após desvio no primeiro pau, Solskjaer completou e estufou as redes de Oliver Kahn, que parecia não acreditar no que via. O comedido Ferguson pulava no banco de reservas, enquanto Schmeichel caía de joelhos em sua grande área. Era a virada mais histórica de uma final de Champions League, algo que jamais foi superado. Era a Europa aos pés do Manchester United e de Sir Alex Ferguson. Será que Pep Guardiola vai conseguir repetir este feito? Vamos aguardar.